precisa sinal de internet, não precisa aparelho celular, não precisa nada. Ativo o quê, prof? Vida. Oi? É um vídeo em que um cara, né, um personagem apresenta para uma moça, uma mulher, vou te mostrar o último do último, né? Então vai comparando, tipo, o e-mail com a carta, né? Aí a videochamada com uma conversação normal. E aí ela, uau, uau, né? Ela fica impressionada. O aplicativo Vida Real. Bem o que a gente está aprendendo agora, né? Que agora a gente é obrigado a usar tecnologia, que a gente dá muito valor, porque realmente ela ajuda, mas como é bem melhor, né, o contato na vida real, né? Muito bem, gente, vou fazer a chamada rapidinho. Ana Luísa? Eu. Oi, Ana Luísa, saudade de você. Que bom que está aqui. Ficou muito feliz. Ana Paula? Tá ali, né? Eu tinha visto. Antônio tá ali. Gabriel? Meu Deus, agora o alarme do computador resolveu. Gabriel tá aí? A ver se tá falando no chat. Gente, o alarme não quer sair da tela, vocês acreditam? Ai, ai, ai. Tá, tudo bem, a Luísa. O Gabriel tá aqui? Não. Gabi tá aqui, Gilberto tá aqui. Giovanni? Giovanni? Não. João Teodoro tá aí, né? Oi. Oi. Luísa, ainda não. Maria Clara tá ali. Duda? Não vi entrar a Duda. Acho que não. Marina? Marina? Tô aqui, pronto. Ótimo. Natália tá ali. Pedro? Tá aí, né? Eu vi o foguinho. Pedro, dá um oi para mim. Caiu. Ausente, então, por enquanto. Samuel tá ali. Sofia tá ali. Vitória tá ali. O Pedro tá Pedro aqui. voltou. Pedro. Ótimo. Muito bom, Pedro. Bom, vou dar uma olhada rapidinha no Classroom. Somente a Ana Paula que teve problema para entregar no Classroom? Alguém mais teve problemas para colocar os trabalhos no Classroom? Não, ô prof, eu não sei se tu me chamou, mas eu Sim. acho que eu não tô prestando atenção, mas eu tô Não, aqui. não te chamei porque eu te dei presença, porque eu já te vi, tá bom? Estás Ah, com tá, presença, obrigada. fica tranquilo. Muito bom. Ninguém teve problemas, então. Ô, Samuel, faltaram 2 trabalhos. Vamos torcer para que feche a média, tá? Gabriel, falta um trabalho. Giovanni, faltam 5 Prof, trabalhos. Sim. o meu Classroom só voltou a funcionar hoje. Olha só, Ana. E era só com artes que dava problema, né? Sim. Prof, mas eu tô vendo aqui, Muito eu te estranho. entreguei o trabalho da semana 13, eu acho. Só que eu acho que. Só que eu acho. Samuel? Só que eu acho, tipo assim, eu fiz eu fiz um em um dia e fiz os outros que restavam na minha cabeça, Já te digo. uns Peraí. 3. Mas eu mandei pelo e-mail, eu acho. Não está. Esqueci. Não, mas tem que mandar pelo Classroom, tá, Samuel? Deixam para a última hora e ainda querem que eu aceite no e-mail, não dá, tá? Só tive consideração com a Ana, porque ela me ligou e me falou, prof, estou tentando, não consigo, prof, estou tentando e não consigo. Aí é claro que eu vou aceitar, mas ainda não está nem o 13, nem o 16, Samuel. Eu te peço, por favor, para que o trimestre que vem você
vai acompanhando e não deixe acumular, tá? O João, somente um trabalho está faltando da semana 13. Mas acho que a média vai fechar. Luciana Rapetti é a Ana Luísa, né? Sim. Tá, Ana, depois nós conversamos. Não se preocupa não, tá bom? Luísa, depois eu converso com ela. Marina, tá faltando 3 trabalhos, Marina. O que aconteceu? Marina? Mas vocês lembram que a data passou, né? Vocês lembram que a data era até sexta-feira? Como, Marina? Não consigo ouvir. Fala um pouquinho mais alto. Eu fui pro meu pai e eu não tive como enviar. Tá. Então, eu vou aguardar até hoje, tá? Até hoje, no Classroom. Nada de e-mail. Não aceito mais trabalhos pelo e-mail, tá bom? Só me liga se você tá prof. querendo e não consegue. Fala, Maria Ô, Clara. prof, Sim. pra mim eu ainda não entreguei o trabalho dessa semana. Ah, mas isso não tem problema, tá? Porque isso está dentro do terceiro trimestre e vocês têm tempo. A questão é vocês saber administrar esse tempo para não acumular trabalhos, para depois não ficar nessa correria, nesse estresse de fazer tudo junto, tá bom? Para os que vão para a recuperação, é igual, vai ser muito semelhante à recuperação do trimestre passado. Vai ser um trabalho prático e uma questão que vai ser uma redação sobre um ou dois temas dos que trabalhamos na aula. Não pode, sob desculpa nenhuma, fazer copia e cola da internet, tá? Quando eu peço para vocês escreverem com as suas próprias palavras, é precisamente isso, tá? E o que eu vou perguntar, vocês vão se embasar no material que eu enviei para vocês, não em qualquer site da internet. Lá no Classroom tem todos os vídeos que a prof manda com o material que eu quero que vocês vejam. Vocês têm que assistir os vídeos que eu envio, assistir de novo as aulas que a gente teve, onde a professora fala sobre o assunto, e embasados nesse material é que vocês vão fazer o texto. Tá bom? Ô, prof, quando Então, é que a gente vai sim. receber, tipo, você ficou de recuperação em tal matéria ou você não ficou de Então, recuperação em tal matéria? Então, eu não me lembro a data exata da entrega dessas notas, mas vai ser daqui a uns 10 dias, mais ou menos. Depois eu vejo e confirmo para vocês. Nós temos tempo, Tá, mais uma obrigada. semana. Eu acho que depois do dia 5, com certeza, tá, Maria Clara? Antes disso não vai ser, mas não sei te dizer a data exata. Aí vocês vão saber se estão na recuperação ou não. Acho que até o dia 16 de setembro, que é meu aniversário. E depois disso vem a semana de recuperação, tá? Mas tudo vocês vão receber, né, o recado, então fiquem tranquilos. E somente estão ali Prof, complicados os dia alunos 8 que eu falei. que sai os papéis. Dia 8 Dia sai o 8. papel falando se ficou em cada dia. Daí dia 14 Ó, começa as provas. exato. Aí vocês têm uma semana já com, né? Eu vou mandar antes, como é um trabalho que não é prova, o trabalho de recuperação de artes não é prova online, como vocês fazem com os outros As professores. provas de recuperação, né? Ou vai ter mais prova? A Claro, gente vocês vai vão ver. ter, vocês vão ter tempo de entregar até a data que diz prova de recuperação de artes. Só que aí vocês, em vez de fazer durante a recuperação, vocês podem fazer com tempo, fazer esse texto, né? E entregar até aquele dia. Por isso que de jeito nenhum eu vou aceitar copia e cola. Aí é zero para quem copia e cola, tá? Muito bem. Então, dado o recado sobre a recuperação, os alunos que estão devendo trabalho já vão se preparando. E hoje nós vamos conversar sobre a história da tatuagem,
semana passada a gente falou sobre a tatuagem Maori, né? Que realmente é uma das tatuagens mais antigas. Vocês sabem desde quando que o ser humano usa essa técnica de pintura corporal permanente de tatuagem? Alguém sabe? Não. Nunca viram nenhum documentário, nenhuma notícia nesse sentido? Vocês sabem que a múmia mais antiga do mundo, que foi encontrada que tem mais idade do mundo, ela é tatuada? Ela está toda tatuada. Então, imaginem quão antiga é a técnica da Prof, tatuagem. só que não, tipo, não vão achar os corpos sem pele, sem nada. Então, como é que vai ver se tá Mas tatuado? era uma múmia. Vocês lembram Ah, que os tá. egípcios, A múmia. né? Graças aos egípcios é que nós podemos saber que a tatuagem também era utilizada no Egito. Mas, tipo, E, era e é, permanente mesmo? Como é que fazia sim. isso, cara, permanente, né? Então, não existiam as maquininhas que existem hoje em dia. Vocês sabem, né? As máquinas que a gente tem hoje em dia, que estão sendo cada vez mais aperfeiçoadas, que são elétricas, né? Não existiam. Então, cada cultura tinha técnicas diferentes, mas todas eram com agulhas e com uma forma de martelar, né? Um usava uma concha, outro usava uma pedra. Aham, aham. Devia ser bem mais dolorido do que agora também, acredito. E bem menos, como dizer, a técnica deveria ser menos, ai, não me sai a palavra, menos desenvolvida no sentido de que não existiam agulhas tão fininhas, né? É, a máquina, ela tem um ritmo, né, sempre certo, uma intensidade sempre certa, também vai na mão do tatuador o quanto essa linha é perfeita, né? Tem tatuadores muito bons, tem tatuadores muito ruins. Só que na época não existia uma tecnologia para fazer um desenho tão perfeito como existem hoje. Eram desenhos um pouco mais rudimentares, um pouco menos detalhados, se se quer, né? Menos perfeitos no sentido que a gente aprecia uma tatuagem de hoje em dia, tá? Mas o nome tatuagem, tatu, em inglês, foi um capitão, John Cook, um capitão inglês, que chegou nas ilhas do Pacífico, em Tahiti, mais especificamente, e lá naquela ilha, eles chamavam de tatau. Tatau, que se acredita que é o som que fazia tatau, 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 né? O som que fazia essa martelada com a agulha na pele, tá? Eu já vi, tem assim no mundo ainda, no Japão ou em ilhas assim do Pacífico também, várias tribos, né? Inclusive eu vi o documentário de uma mulher muito anciã, várias, várias pessoas que ainda fazem a tatuagem com essa técnica tradicional, quer dizer, sem maquininha, sem máquina de tatuar. Dessa forma, manual, totalmente manual, agulha, uma vareta, sabe? Então, cada cultura, cada tribo desenvolveu a sua própria técnica, tá? Mas o nome tatu, tatuagem, que a gente tem hoje, foi por aquele capitão inglês que estava explorando o mar, as ilhas, né, em plena conquista. Na verdade, foi mais à frente, foi em 1800, por aí, que chamou muito a atenção dele, essa técnica, e trouxe para a Europa o relato, né, da tatuagem e o nome, certo? Claro que não eram os primeiros os tahitianos. Foi a partir dele que a gente conhece com esse nome,
Mas a tatuagem, como eu falei, é uma técnica, uma linguagem, assim como a pintura corporal, que a gente viu nos indígenas de diferentes lugares do mundo. E outras técnicas que não é de tinta dentro da pele, mas de cicatrizes. Tem tribos africanas, e isso acontece hoje em dia também, tá? Tem tribos Que tipo, africanas vai que cortando o cla- braço pra ficar cicatriz. exatamente, Maria Clara. Eles fazem cortes, esse corte gera uma cicatriz e a própria cicatriz é que vai criando o desenho, tá? Então, tanto a pintura, que não é definitiva, como a tatuagem, e essa forma de tatuagem sem tinta, são muito antigas e comuns a todos os povos do planeta, em diferentes lugares do planeta, na África, na América, na Ásia, tá? Nós vamos conhecer diferentes lugares, diferentes técnicas e tradições de tatuagem, tá? Porque acho que é um assunto que rende bastante. Hoje nós vamos começar com essa história geral, tá? Eu mandei para vocês um link com um vídeo que vai contar mais ou menos o que eu estou contando aqui na sala de aula, né? Essa breve história da tatuagem. Muito bem, só que naquela época o capitão ele levou para a Europa e a igreja, né, o catolicismo, sobretudo, não gostava, né? Agora até que tem mais liberdade, né? Mas naquela época não admitia que se transformasse o corpo de nenhuma maneira. Isso o catolicismo, o cristianismo. Porque para o resto das culturas isso fazia parte da sua vida, né? Nós temos sempre o olhar ocidental, contemporâneo, né? Naquela época, o olhar ocidental do cristão, que não podia mexer no corpo como Deus lhe deu, né? Daí partem um monte de proibições. A pessoa não pode Ô, mudar de prof, gênero, a pessoa pode falar. e se a pessoa caiu, rasgou o joelho e ficar com uma cicatriz, aí já seria Aí expulsa já da igreja? suponho que é aceito porque é um acidente, não é algo proposital, né? Mas para eles, naquela época, o ser humano não tinha direito de modificar seu próprio corpo, porque Deus que tinha feito assim, então eles achavam que você não poderia. Mas com esse critério, também não poderia nem cortar o cabelo, nem fazer uma cirurgia estética, nem maquiar, nem muito menos mudar de gênero, como eu disse hoje. Mas dá para Ô, entender prof, qual era a posição, né? Fala. imagina o pessoal lá daquela época reencarnando aqui, olhando todo mundo de cabelo pintado, todo vestido Mas com roupa colorida, cheio de tatuagem. Mas, Maria Clara, você sabe que ainda muitas pessoas não aceitam. Nós temos esses preconceitos e condicionamentos. E a gente tem que respeitar cada um na sua maneira de se expressar. Tudo bem você não querer fazer no seu próprio corpo, né? Eu não vou te obrigar a pintar o cabelo, mas ninguém pode dizer isso é errado, né? Ou tatuagem é errada. Só que naquela época não foi aceita a tatuagem, tá? Mas quem que começou a fazer tatuagens primeiro? Eu não sei exatamente, Sofia, se nem cortar o cabelo, tá? Mas havia restrições enquanto às modificações assim mais profundas. Como é que Eu quero cortavam o dizer, cabelo naquela época? boa Tipo, pergunta, é sei lá, eles uma faziam boa meio que uma pesquisa. plaquinha, tipo aquelas Eu lanças, acho que sabe? navalha, né? Acho que a navalha ainda se usa, alguns cabeleireiros usam para cortar o cabelo, né? Mas existiam facas, existiam tesouras também, né? Dependendo da época que a gente está falando, mas navalha e tesoura seria. Só que assim, naquela época na Europa, gente, não havia. Era a época das perucas, né? Pouca higienização, não se dava muito cuidado para a higiene. Vocês sabem que os europeus, quando chegaram na América, eles ficaram impressionados com a limpeza dos indígenas. É uma das coisas que eles relatam
nos seus escritos, que chamava muito a atenção como os indígenas tomavam banho todos os dias, né? Porque, claro, aqui, natureza, um lugar mais quente, eles tinham os rios, a água à disposição. Os indígenas moravam perto da água, né? Perto da natureza. E eles tinham e têm uma higiene que os europeus não tinham de jeito nenhum. Até porque se acreditava naquela época que não era saudável. Então, por que que a França é o grande inventor de perfumes? Porque eles não tomavam banho. Então, o banho era lá, olha, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, se a pessoa tinha muito dinheiro. Por isso as perucas também. Muito piolho, muitas doenças. Era bem complicado. Tomar banho Então, evita ter piolho. tinha piolhos, né? Porque não tomava muito banho. Então, usavam perucas. Naquela época vitoriana que a gente está falando. Vocês lembrem dos filmes, daquelas perucas brancas, né? Então, como é que era o cabelo dessa pessoa embaixo da peruca? Era muita peruca, muita roupa, muito perfume, muito pó branco, porque as pessoas tinham que ser brancas, não podiam tomar sol, porque sol era a pessoa que trabalhava a terra, então não era bem visto. Você tinha que ter uma pele muito branca que demonstrava que você não pegava sol, que você era da aristocracia. Meu Deus, prof, Sim, eles deviam ficar tudo doente, fraco de não pegar sol. sim, tudo isso, Vitória, realmente, porque o sol é fundamental. A gente hoje sabe que fixa as vitaminas, né? Que a vitamina D. Enfim, era uma época complicada, né? Não que aqui na América para os indígenas fosse simples, porque eles tinham que trabalhar duro, mas eles tinham higiene que lá na Europa não se tinha. Enfim, mas o assunto foi para outro, para outro canto. Questão: quem que começou a fazer tatuagens depois que John L. Cook levou essa informação para a Europa? Os marinheiros, né? Os marinheiros que faziam essas viagens, então entravam em contato com essas culturas e faziam, mas estavam um pouco à margem da sociedade daquela época, né? Porque eles eram viajantes. Então eles meio que saíam daquele, é como se todos os teus amigos ficam ali no bairro, não saem nunca, e você sai para conhecer outros lugares no mundo. Então a cabeça deles era diferente, né? Então eles começaram a fazer dentro do Ocidente as primeiras tatuagens. Os marinheiros e as prostitutas também. Por isso é que até hoje ainda se tem esse preconceito com a tatuagem, tá? De que é coisa de presidiário, é coisa de prostituta, porque realmente houve muitas pessoas que se tatuavam, né? Os presidiários também, era uma forma de expressão, né? Não tinha nem liberdade. Então, vamos se tatuar, né? Uma forma de se divertir, de se entreter, tá? Outra lembrança bem triste das tatuagens é na Segunda Guerra Mundial, né? Os nazistas, eles tatuavam um número aos aos presos, né? As pessoas que estavam nos campos de concentração, que estavam sendo privadas da sua liberdade, torturadas e mortas. Então, a tatuagem foi utilizada também de maneira bastante macabra. Imaginem para os sobreviventes, tem vários sobreviventes que ainda têm esse número, alguns conseguiram tirar, porque hoje em dia existem técnicas, né, para remover com láser. Prof, eles também Uhum. faziam com ferro, tipo, colocar ferro quente na pele para marcar um número. Eu não tenho informação exata sobre isso, Maria Clara, mas não duvido que fosse possível, porque
a crueldade não tinha limites, né, para essas pessoas. Então, foram feitas coisas muito, muito terríveis. Uma dessas era tatuar um número como se a pessoa fosse um animal, que nem é um animal, é legal de se fazer, né? Mas tipo vaca que está no matadouro, né? A número 30.475. Você é um número. Então, assim, a tatuagem tem várias conotações, certo? Para cada cultura. Mas assim, antigamente é como foi com a cultura maori, né? Cada cultura tem seu significado. Não são desenhos aleatórios, tá? Tudo tem uma razão de ser, um motivo para ser, e é sagrado. Por exemplo, para a cultura maori é sagrado, tá? Muito bem. Então, quem começaram foram os marinheiros, as mulheres que tinham mais liberdade, porque imagina naquela época, uma mulher fazer uma tatuagem. Era escandalizador. Não se usava, né? Depois disso, surgiram vários estilos que a gente vai ir conhecendo um a um. Hoje em dia existe uma variedade de estilos de tatuagem gigantesca, né? Aos poucos, a tatuagem foi se introduzindo. Faz, sei lá, uns 20, 30 anos que a tatuagem deixou de ser mal vista e que as pessoas começaram a usar cada vez mais. Até que hoje em dia, até a vovó, o vovô, né, a tia, o primo, cada vez mais novos. Eu me lembro de uma aluna que no sétimo, no oitavo ano fez uma tatuagem, né? Então, algo que antigamente era impensável, claro, com a autorização dos pais, né? Não estou aqui para julgar se é certo ou errado. Só contar que era uma coisa que antigamente era impensável, né? Um adolescente novo ter permissão dos pais para fazer uma tatuagem. E que hoje em dia, né, é bem comum e ninguém te olha torto por você ter uma tatuagem, certo? Só que essas associações negativas que a gente tem uma história, tá? Tem um porquê. Ô, prof, tipo, se eu for fazer uma tatuagem assim e eu não gostar, aí se tirar, fica muita cicatriz. Imagina, tipo. Olha, tem uma técnica que é com láser que fazem, né? Que eu vi aí uns vídeos. Dizem que é muito dolorida, que é mais dolorida que fazer a tatuagem. É como um disparo, tá, 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 e fica um circulinho branco. Então, esse láser remove muitas camadas de pele. Então, a pele, pelo que eu vi, fica um pouco mais branca do resto da pele, como que perde toda a pigmentação. Eu não sei se depois de um tempo a pigmentação volta ao normal, porque vocês sabem que a pele se regenera. Ou fica aquela marca de que por aí passou um laser, né? O que eu vi fica não relevo, né? Fica uma marca mais branca. Mas a gente deveria pesquisar mais para ver qual é o resultado após um tempo. Mas tem muitas pessoas que se arrependem de tatuagens e procuram essa técnica. Alguns refazem a tatuagem, né? Tem muitos tatuadores que são especialistas em cobertura de tatuagens, né? Alguém que tatuou o nome do namorado depois brigou, alguém que caiu num tatuador horroroso e teve que, né? Nossa, histórias ali na internet vocês podem achar as coisas mais bizarras, engraçadas se não é você que tem isso no corpo, né? Alguém que pede para fazer um retrato de uma foto e sai uma coisa assim, sabe, espantosa. E depois procura um outro tatuador para fazer algum desenho por cima. Só que aí está condicionado ao que tem por baixo. Não vai poder cobrir um dragão com uma roça pequenininha, né? Vai ter que fazer uma tatuagem maior, que tenha bastante cor, bastante preenchimento, e o tatuador vai ter que fazer encaixar para conseguir essa cobertura, tá? Então, gente, a tarefa dessa semana vai ser escolher uma tatuagem. Vocês vão abrir o Google,
vão pesquisar tatuagens em todos os tempos. Assim, vocês vão pesquisar pelo gosto de vocês, tá? E vão fazer um desenho dessa tatuagem ou modificá-lo. Então, vocês vão abrir o Google para se inspirar, tá? E ver que desenho, que tatuagem, assim, pensando em vocês. Quando eu crescer, tem alguns que nunca vão querer tatuar, tá? Mas pensem, se eu fosse me tatuar, eu tatuaria isso em tal lugar do corpo, tá? Então, vocês olhem bastante as imagens. Se você já vem uma que está pronta, que, nossa, essa aí eu amei, eu tatuaria aqui no braço, ou eu tatuaria aqui nas costas, copiam e colocam na parte, façam assim, por exemplo, as costas. Tentem desenhar uma pessoa de costas, tá? E desenhar no lugar que vocês gostariam a tatuagem. É no pé. Tentem Prof, desenhar o pé e a colocar. tarefa já tá no Classroom, né? Tá desde quinta-feira. Aqui, geralmente, eu explico um pouco mais do que o que está descrito lá na tarefa escrita, tá? Às vezes eu dou mais possibilidades do que está escrito. Se não tem nenhuma que vocês gostem ali de tudo que vocês olham, então façam um desenho. Mas pensem, aonde que eu colocaria esse desenho? E por quê? Né? Geralmente tem um estilo que a gente gosta mais. Então, nessa de vocês pesquisarem tatuagens, vocês vão ver um monte de imagens. Por isso que eu estou mandando pesquisar, mesmo que vocês depois inventem um desenho que seja somente de vocês, tá? A minha segunda tatuagem, por exemplo, é um passarinho que eu que desenhei. Eu queria ter um desenho que eu tivesse feito, para que ninguém mais tivesse, né? Depois acabou sendo parte de outro grande, que é uma tatuagem estilo indiano. Aquela que eu tenho nas costas. Tá? Depois eu me apaixonei, por exemplo, pelas tatuagens que parecem aquarelas, que é uma coisa bem contemporânea, né? Então, tem muitos estilos. A gente vai ir descobrindo nas próximas aulas, tá? Sobre a old school, a tatuagem contemporânea, o Ô, prof, sabe uma pontilhismo. coisa que eu queria muito ver? Acho que eu O quê? nunca vi. Tipo, um senhorzinho, assim, sei lá, 90, 80 anos de tatuagem. Por causa que eu penso assim, Tem. se um dia eu for fazer uma tatuagem, eu quero ver como é que ficaria quando eu Vai fosse mais ficar velha. enrugada. Então, Enrugada, Maria Clara. Mas procura na internet, tem um monte de pessoas idosas, completamente tatuadas. Pensem que hoje em dia tem, como é que se diz? Grandes eventos que são competências, né? Que reúnem tatuadores do mundo inteiro. E as pessoas vão ser prof, eu acabei tatuadas de achar aqui um monte de velhinho cheio de tatuagem no pescoço, no braço. Agora, o que eu penso é o seguinte: a pele vai enrugar com tatuagem ou sem tatuagem, né? Então, não tem muito o que fazer nesse sentido. Só um pouco de cirurgia estética, né? Agora, tu não vai deixar de fazer uma tatuagem porque um dia ela vai ficar enrugada. Talvez esse dia nem chegue, talvez eu morra antes, né? E se ficar enrugada, vai ficar, né? Mas, assim, isso é um gosto muito pessoal e eu sempre digo para todo mundo, né? Vocês sabem que a prof gosta de tatuagem, mas não façam tatuagem sem refletir e sem ter idade suficiente, porque eu conheço muitas pessoas que se tatuaram muito novas e se arrependeram das tatuagens que fizeram, porque a gente vai mudando o gosto. A minha mãe também, ela tinha 16 anos e fazer uma tatuagem. Quem? Minha mãe. Fez agora? Não, ela tinha 16 anos. Pois é. E gostou depois? Não. Viu? Então, sabendo da experiência dessas pessoas, eu sei que às vezes dá uma empolgação, mas é melhor esperar, né? Olhar bastantes desenhos, esperar ter 21, 22, né? E Imagina, aí fazer já com critério.
tu faz uma tatuagem, sei lá, 14. Aí daqui, quando tu tiver 30 anos, tu vai olhar aquilo lá, por que que eu fui desenhar isso? Exatamente. E depois vai querer cobrir com outra tatuagem, ou vai querer o laser, e não sai, né, gente? Então a gente tem que pensar muito bem. É algo permanente. Então, Melhor é aquelas tatuagens que vem chiclete, sabe? Só vem é, claro, as de rena são maravilhosas, né? Eu tô com muita vontade de curtir uma tatuagem, faço uma tatuagem de rena, né? Aí eu aproveito, né? Vejo, porque é meio estranho no começo, tá? Até a gente se acostumar a que isso faz parte da gente. Eu digo por experiência própria. Eu me lembro quando fiz o das costas que eu demorei vários dias para me acostumar que isso já fazia parte de mim. Depois a gente esquece, nem olha mais, né? Mas não é toda uma experiência. Por isso tem que ser bem refletida, bem pensada, bem estudada, com ser adulto mesmo, né? Porque quando a gente é adulto, pensa em tudo, pensa em outras coisas que não pensa quando é adolescente, tá? Exato, Ana. O gosto muda, né? Tem coisa que a gente gosta agora que não vai gostar daqui a 10 anos. Hum? Sobretudo naquela fase da adolescência para a vida adulta, né? A gente às vezes tem umas, ai, tá na moda, sei lá, qualquer coisa, que é uma moda passageira, entendeu? E a gente gosta porque tá ali no ambiente normal. Só que daqui a pouco sai da moda e né? Dói, Sofia, dói. Dependendo do lugar do corpo, dói mais ou dói menos. E dependendo do tamanho. Eu acho que mais do que a dor é a resistência e a duração dessa dor. Se você ficar uma tatuagem pequena, meia hora, é bem tranquilo. Só que tem tatuagens que demoram 5, 6, 7, 10, 12 horas. Imagina, tipo, Então, se tu vai fazer uma tatuagem enorme, não dá pra finalizar tudo em um dia, né? Aí tu não. tem que ir fazendo, tem que ir vários dias pro tatuador. Sessões. Ai, gente, pelo amor de Deus. Sim. Eu, por exemplo, descobri que meu limite é 3 horas. Depois das 3 horas, eu não aguento mais, né? Só que às vezes o tatuador não Acho pode que, parar nas tipo, 3 horas, né? Ah, porque aí tem que esperar cicatrizar para na próxima vez, geralmente fazem primeiro delineado, né? eu acho que, Depois, tá, tipo, depois de fala, mãe. 2 minutos eu tava chorando, desesperada, gritando, pedindo ajuda pra minha mãe, assim, É... socorro, Não, alguém. e sim, não, é dolorido, gente. Eu não vou mentir, é dolorido sim. E tem pessoas que desmaiam, tá? Tem pessoas que desmaiam, que abaixa a pressão, é toda uma adrenalina, né? Então, não por nada é algo tribal que eles consideravam. Olha, os Maori, quem que fazia as tatuagens? Eram os guerreiros que iam na batalha, que brigavam, que lutavam. Então, eram homens acostumados à dor, né? Acostumados ao medo, à adrenalina. Agora é algo muito mais banal, que todo mundo faz, mas naquela época eram os guerreiros. Por isso era algo sagrado. Quanto mais tatuado, mais admiração para aquele guerreiro, né? Que estava contando sua história pessoal através desses desenhos, né? E que estava mostrando também a sua Ô, capacidade e sua prof, tolerância à dor. sabe lá aquele desenho lá da Moana, que tem um amiguezinho dela, que é o Maui? A princesa lá da Disney. Aí ele tem um monte de tatuagem no corpo e ele tem um mini ele assim no peito que fica dançando no ritmo da Ah, eu sei. música. É muito Muito engraçado. lindo, muito lindo. Agora eu me lembrei de uma cena desse filme. Muito lindo. Gente, até que horas que vai nossa aula? Já deu horário, prof. Já acabou. Já passou? Ai, meu Não, Deus, estava tão ainda boa a não passou, tá conversa. exatamente em cima do horário. Agora, desse, é? Gente, ficou clara a tarefa dessa semana? Pode fazer no digital ou no manual, tá?
Podem fazer no corpo de alguém se quiserem também. Tchau, tchau, prof. Beijo para vocês. Se cuidem. Uma Falou, ótima semana. camadas. Prof. Tchau, João. Até mais.